Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Há uma expressão italiana que eu vou partir dela para nós falarmos aqui, que diz traduttore traditore, que significa tradutor traidor. Ou seja, todo tradutor ele tem que pegar uma obra de uma língua, verter para outra língua e tentar preservar o sentido original, que nem sempre a palavra em português vai corresponder exatamente à intensidade que na língua original. E é nesse sentido que a expressão existe. Há sempre uma certa traição ao sentido original quando se faz, principalmente em poesia. Em poesia é muito comum que o tradutor seja um recriador. O próprio Fernando Pessoa fez isso quando ele traduziu, se pegar as traduções do poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, tem várias traduções, uma de Machado de Assis, de outros brasileiros, mas particularmente a de Machado de Assis, que é uma tradução que tenta preservar o sentido original e a métrica original. Enquanto que Fernando Pessoa, quando faz a tradução, ele preserva só o sentido. De uma certa forma, é como se tivesse que escolher entre a forma e o conteúdo. Mas então, por que eu me lembrei desse detalhe hoje? Porque conversando ontem com uma paciente, que é estudante de medicina e deseja fazer psiquiatria, eu disse a ela que o psiquiatra, diferentemente do resto da medicina, e eu vou explicar por que diferentemente, o psiquiatra ele lembra muito mais um tradutor do que propriamente um médico. E eu vou explicar esse pensamento meio estranho que eu estou trazendo aqui. O médico, toda a medicina, ela é baseada num eixo que é, desde Hipócrates, ele vem se desenvolvendo em cima desse mesmo eixo. A primeira parte é a colheita da história, que nós chamamos de anamnese, que significa recordação em grego. A segunda parte é o exame físico, ou seja, na primeira se colhe a história o mais possível de detalhes para formar uma ideia. O exame físico vai explorar aquelas ideias que me vieram à cabeça procurando algo no corpo. Depois se faz uma impressão diagnóstica, ou seja, eu levanto várias suspeitas e faço um pedido de exame complementar, que complementa a minha pesquisa. Algo que vai me fazer corroborar ou afastar as suspeitas que eu levantei inicialmente. Então, um lembrete, fazendo um parêntese enorme aqui. Exame complementar não inicia a consulta, ele é o fim da consulta. Quando o médico pede exame complementar, é após examinar e escutar, primeiro escutar e depois examinar o paciente. Porque só assim o exame fará sentido. Ele vai entrar dentro de um pensamento, de um raciocínio clínico. Mas voltando, todo exercício da medicina, ele segue esse padrão. Avaliar história, exame físico, exames complementares. Suspeita diagnóstica e exames complementares. Quando chega na psiquiatria, os exames complementares em psiquiatria fornecem muito poucos dados e só eventualmente eles são importantes para nós. Mas nenhum exame é realmente diagnóstico em psiquiatria para os quadros verdadeiramente psiquiátricos. Mas das vezes o exame é mais para afastar causalidades orgânicas para coisas que nós supomos sejam patologias psiquiátricas. Mas de qualquer forma, se nós compararmos os exames complementares que servem para a medicina como um todo, clínica, que são extremamente importantes para complementar as suspeitas diagnósticas, para nós em psiquiatria absolutamente não tem a mesma relevância. Tem alguma relevância, mas não tem a mesma relevância. Então, como é o exercício da consulta psiquiátrica? É a colheita da história e o exame psiquiátrico.
nós chamamos de exame psíquico, que significa ponderar aquilo que o paciente está nos contando. No fundo, é nesse aspecto que eu me refiro que é uma tradução. O paciente ele vai referir a história dele e as queixas dele, e nós vamos tentar explorar que aquilo que ele diz se traduzir para uma nossa linguagem psiquiátrica, incorporar dentro de um sistema diagnóstico, devolver ao paciente as dúvidas que nós tivermos na nossa tradução. Mais ou menos como um tradutor faria, que vamos supor que alguém queira traduzir um livro em inglês, ele vai começar a fazer a tradução e ao fazer, a escolha das palavras pode não ter o mesmo sentido nem o peso que está na língua original. As palavras em português podem não corresponder, podem ser a real tradução, mas não corresponder totalmente. E aí ele entra em contato, o tradutor entra em contato com o autor, quando possível, quando é vivo, óbvio, e tenta dirimir as dúvidas dele. Nós fazemos isso com o paciente. O paciente, ele informa que está de uma determinada maneira. Vamos supor, fazer algo meio superficial e sumário. Eu vi uma pessoa falando mal de mim. A frase dele é essa: eu vi uma pessoa falando mal de mim. O que eu vou perguntar é: você viu? Ou seja, com os olhos, é uma imagem, ou você ouviu uma pessoa, ou você sabe que uma pessoa falou mal de você. Cada uma dessas coisas conduz para uma síndrome psiquiátrica diferente. Se efetivamente foi uma imagem, se foi uma audição, se foi algo escutado, ou se foi uma certeza de que foi falado. Mas para que nós possamos fazer isso, nós precisamos questionar o paciente. Não é interrogar no sentido policialesco, não. Mas, objetivamente, perguntar a ele: eu não entendi o que você disse, significa isso? E ajudá-lo a nos ajudar. No fundo, o que é a função do psiquiatra, de um bom psiquiatra, é ajudar o paciente a nos ajudar para ajudá-lo. E essa frase agora me lembrou o verso de Caetano Veloso em Sampa, que diz o avesso do avesso do avesso. Aqui é algo assim: o paciente, nós pedimos ao paciente para nos ajudar, para podermos ajudá-lo. Esse exercício que é de tradução, tal como na tradução de qualquer livro, ele pode ter um certo elemento traiçoeiro nisso, que é nós julgarmos que a nossa interpretação daquilo que o paciente falou corresponde exatamente àquilo que o paciente sente. Aí é que se estaria o tradutore traditore. Por isso que o próprio, obviamente para a maioria das pessoas, essa palavra que eu vou dizer aqui não tem muita importância, mas para quem é psiquiatra ou da área psi conhece. O Karl Jaspers é um filósofo alemão, psiquiatra, fenomenologista, e no livro dele ele insiste nisso, de que o exercício da avaliação fenomenológica psiquiátrica exige esse contínuo vai e vem da tradução. Eu percebo, mas eu preciso saber se a minha percepção é validada pelo paciente. Óbvio que isso daí significa que o exercício da psiquiatria exige duas coisas. Primeiro, como todo diagnóstico é dado pela maneira pelas quais as coisas acontecem, a velocidade que a pessoa fala, a velocidade de processamento do pensamento, o grau de certeza e de convicção que as pessoas expressam aquilo que estão sentindo, o grau de possibilidade de ser real ou de ser mais imaginário, ou seja, de que aquilo não tem uma razão habitual de acontecer. Todos esses pesos que nós fazemos, todos esses exercícios, são dentro de uma forma. Eu estava lendo há pouco tempo um livro de psiquiatria, um livro muito bom por sinal, mas que o autor
autor, em determinado momento, ele diz uma coisa que é verdadeira, mas na forma com que ele escreveu, soou estranho. Ele diz que o diagnóstico, ele estava se referindo à depressão, depende só se nós encontramos aquilo que nós chamamos de depressão. O conteúdo não tem tanta importância para o diagnóstico, mas a forma, ou seja, um paciente deprimido, para nós chamarmos de depressão, é preciso que tenha a sintomatologia que está dentro daquilo que nós supomos que é depressão, dentro da nossa convenção do que é depressão. Mas o conteúdo, a forma com que nós investigamos, e é nesse aspecto que eu ponto, que enfim, após 10 minutos eu estou chegando onde eu quero, é do que o próprio exercício do exame psiquiátrico, essa avaliação, essa metodologia de ir e devolver, de expressar sua dúvida, de colocar para o paciente, não duvidar do paciente, mas expressar para ele como ele está vendo, esse vai e vem, ele constrói para o paciente uma ponte. É isso que é vínculo. Vínculo é uma ponte que se estabelece entre o paciente e o profissional psiquiátrico. Por que não existe vínculo entre no interrogatório policial? Porque um só quer extrair do outro algo. No exercício psiquiátrico, nós não devemos, pelo menos, é a minha ideia, extrair coisas do paciente. Não é um interrogatório. É um momento que nós podemos colocar para ele, e aí eu estou falando como também psicodramatista, que eu sou um ser humano num papel de psiquiatra, procurando compreender o que ele tem para possibilitar algum tipo de ajuda. Isso não é, eu vou falar num tom pejorativo, não é romântico, não. É exatamente assim que se compõe a psiquiatria. Quando nós estabelecemos para o paciente de que nós temos um saber científico, mas ele tem um saber dele. Essa junção entre o saber dele e o saber científico, essa ida e vinda, ele me explicando o que ele sente e corrigindo a minha percepção, e eu expressando para ele a maneira psiquiátrica daquilo ser traduzida, que lembra muito o que Paulo Freire se referia de aproveitar exatamente o conhecimento das pessoas que já existe para que nós possamos dar uma educação. Esse exercício psiquiátrico é tão importante, do meu ponto de vista, porque é nele que começa o vínculo. O exame psiquiátrico é o primeiro momento de estabelecimento do vínculo com o paciente. A forma pela qual nós examinamos o paciente, aliás, nesse aspecto, como toda a medicina, a maneira pela qual o médico se aproxima do paciente, interroga, expõe as dúvidas dele, com um pouco menos do que a psiquiatria, porque necessita menos, mas é aí que se estabelece um laço de confiança. Repare que a palavra confiança é uma fiança em mão dupla. É aí que se estabelece o vínculo. Então, o resumo da ópera é desse encontro. A psiquiatria é um exercício de tradução de linguagem, meio ver. Mas isso é difícil, mas ao mesmo tempo é o que possibilita que, ao fazermos esse exame necessário, ao fazermos essa avaliação, ponderação do que o paciente traz e apresenta no seu comportamento, ou na sua linguagem, na sua forma de expressão, no seu conteúdo, nós também, a nossa forma de fazer isso é o que estabelece o verdadeiro vínculo entre o paciente e o profissional. O paciente não se sente examinado, ele se sente, vamos dizer, compreendido. Espero que haja sido útil para você e no meu raciocínio não tenha sido muito tortuoso. Tchau.